Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de matemática, tá bom? Da página 72 até a página 74. Vamos fazer o encerramento da unidade 3, para na próxima aula a gente iniciar a unidade 4, aqui na página 76, tá bom? Então hoje vou passar só essas 3 páginas que faltam para a gente terminar, que são inteiras de exercícios. Tá bom? Então, eu vou explicar exercício por exercício para vocês conseguirem fazer. Aqui no final tem vamos ver de novo. Então, é como se fosse uma revisão de tudo que a gente viu nessa unidade. Mas eu vou explicar direitinho. A primeira questão aqui, na página 72, se chama deslocamento e localização. Vamos descobrir qual das 3 casas é a de Lu. Para isso, saia do 9, ó, é como se fosse um labirinto. Você vai sair do 9 e vai encontrar qual dessas 3 casinhas é a da cachorrinha Lu. Ó. Passe de um número para o seguinte, sempre adicionando 3, até chegar na casa de Lu. Pinte o caminho e depois escreva qual a cor da casa de Lu. Presta atenção. Vocês vão começar do 9 e colocar mais 3. Então, é a tabuada do 3. 9, 12, 15, vai indo de 3 em 3 até chegar aqui em uma dessas casinhas. E vocês vão pintando esse caminhozinho, tá bom? Então, aqui 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15. E vai pintando o caminho para encontrar qual dessas 3 casas é a dela. Depois que você descobrir, tá perguntando aqui embaixo, ó, cor da casa de Lulu. Você vai escrever a cor da casa dela. É laranja, é azul, é verde, tá? Vai escrever, não pode esquecer. Possibilidades. Essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho para vocês. Presta atenção, eu vou explicar na lousa. Vou até apagar aqui. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o motorista é multado, ele recebe uma quantidade de pontos, de acordo com a infração cometida. Veja o gráfico. Então, tem aqui pontuação de infrações de trânsito e tem as infrações. Gravíssima, que a gente simboliza com o G maiúsculo, grave, que é o G minúsculo, média, que é o M, e leve, que é o L. Cada uma tem uma quantidade de pontos, ó. A gravíssima, que é o G maiúsculo, ela é 7 pontos na carteira. A grave são 5, a média são 4, a leve são 3, beleza? Aqui embaixo vai fazer uma pergunta onde vocês vão ter que fazer várias continhas para chegar no resultado. Ó. O motorista perde o direito de dirigir se, no período de 1 ano, acumular 20 pontos. Então, presta atenção, em 1 ano, ele não pode levar multas que contem 20 pontos na carteira, senão ele perde o direito de dirigir. Faça um levantamento das seguintes situações. Todas as possibilidades de um motorista cometer 2 infrações. Então, a gente vai juntar de 2 em 2 aqui, por exemplo. A gravíssima com a grave, a gravíssima com a média, a gravíssima com a leve. Pois, a grave com a média, a grave com a leve, a média com a leve, tá bom? Para a gente saber todas as hipóteses, levando 2 multas de diferentes pontuações. Depois, a gente vai fazer se for a multa da mesma pontuação. Então, 2 gravíssimas, 2 graves, 2 médias, 2 leves, beleza? Eu vou colocar na lousa para vocês entenderem. Em cada possibilidade, calcule o total de pontos correspondente. Veja algumas. Aí tem aqui I, G. L, desculpa. L minúsculo e G maiúsculo, que é uma leve e uma gravíssima. A leve é 3 pontos. A gravíssima é 7 pontos. Ao total ficou 10 pontos. Beleza? E tem MM, que é 2 médias. 2 médias somam 8 pontos, porque cada uma são 4. Vou colocar aqui na outra, ó. Então, a gente tem a G, que é a gravíssima,
a G minúsculo, que é a grave, o M minúsculo, que é a média, e o L, que é a leve. Vou fazer a junção de todas. Então, eu pego aqui G com G minúsculo. G grande com G minúsculo. Quanto que vai dar isso aqui? A G grande é 7. A G minúsculo é 5. Não vou colocar o resultado não, vou deixar vocês pensarem. Ó, aí depois você tem que colocar o resultado aqui. Dá de 7 mais 5. Aí coloca o resultado. Depois vou pegar o G grande com o M. Aqui teve o resultado, né? Então, o G grande mais o M. Vai ver 7 mais 4. Vou colocar o resultado aqui. Depois, o G grande mais o L. Vai contar 7 mais 3 e colocar o resultado aqui. Depois, eu já tenho G grande e G pequeno, então eu não preciso voltar, é só com os de baixo. Então, G pequeno com M. Ó, G com M. Vai pegar 5, que é o que vale o G minúsculo, com o M, que é 4. Vai colocar aqui o resultado. Depois o G com o L. O G é 5, o L é 3. Vai fazer a soma e colocar o resultado aqui. Acabou, né? Aqui a gente vai fazer a M com a L só. M de média com L de leve. A média, 4. A leve, 3. Vou fazer a soma e vou colocar aqui o resultado. A L, tem alguma que não foi com L ainda? Ó, já tenho L com G maiúsculo, L com G minúsculo e L com M. Não, só não tenho L com L. Aí chega na hora que a gente vai fazer duas da mesma. Então, L, que vai ser 3 mais 3. Vou colocar o resultado aqui. M, já tenho o M com G, já tenho o M com G minúsculo, já tenho o M com L. Só falta o M. Cada M custa 4, então eu vou fazer a soma 4 mais 4 para saber o resultado. A G, já tenho G com maiúsculo, já tenho G com M, já tenho G com L, só falta G com G. Então, eu vou colocar aqui G. A G minúscula custa 5, é isso? É 5. Então, eu vou fazer 5 mais 5 e colocar o resultado. Aqui em cima, G maiúsculo, já tenho G maiúsculo com G minúsculo, G maiúsculo com M, G maiúsculo com L. Só falta G maiúsculo com G maiúsculo. Que nem vai caber. G maiúsculo com G maiúsculo. E vou fazer a conta, 7 mais 7. Bom, aqui no cube, mas tem que fazer a setinha igual aos outros. Certo? Só falta as contas para vocês. Já fiz toda a divisão, só falta vocês contarem a quantidade de pontos que vai dar em cada multa. Certo? Agora aqui embaixo. Uma situação em que o motorista acumule 20 pontos em 4 infrações. Então, vocês vão contar isso aqui e vão contar 4. 4 que dê 20. Então, por exemplo, posso fazer 4G, né, do G minúsculo, porque é 5, 5, 5, 5, dá 20. Posso fazer 2G maiúsculo e uma G minúsculo. 2G minúsculo. Vai ser 4 infrações que vão somar 20. Então, vocês vão vendo aqui as possibilidades de fazer 4 infrações, então 4 letrinhas, que vão somar os números e vão dar 20 pontos. Tá? Eu acho que essa parte aqui vai ser a mais complicadinha, mas eu já deixei o desenhado para vocês conseguirem ver. Pausa, tá, o vídeo, copia assim no caderno, deixa um espacinho maior aqui e aqui, porque não coube.
e depois você coloca os resultados, tá bom? Copia essa parte no caderno, dá uma pausa aí. Agora aqui, na página 73. No início da semana, a Mariana tinha 1.275 na conta bancária. Durante a semana, ela fez uma retirada de 225. Um depósito é quando a gente coloca dinheiro no banco, de 492. E outra retirada de 166. Qual foi o saldo bancário dela no final de semana, considerando apenas esse depósito e essas retiradas? Então, a gente vai fazer umas continhas aqui. Vou apagar, espero que vocês já tenham copiado. Então, no começo de tudo, ela tinha 1.225, ou 275. 1.275. Aí ela foi lá e tirou, ó, retirada, 225. Então, vou colocar o sinal de menos, porque ela tirou 225. Vou fazer a conta. Beleza? Conta de menos. 5 menos 5, 7 menos 2, 2 menos 2. Vou ver o resultado que vai dar aqui. Depois, ela acrescentou 492. Então, eu vou pegar este resultado que deu aqui, jogar ele aqui para cima e fazer mais 492. Então, eu tenho esse resultado aqui que eu peguei da outra conta, mais, porque ela colocou na conta, 492. Certo? Depois, eu vou pegar esse resultado que deu aqui. E vou jogar em outra conta. Nossa, professora, que confusão. Ó, presta atenção. Ela tirou, depois que ela já tinha colocado esse dinheiro de volta. Ó, primeiro ela tinha isso e ela tirou isso, deu um resultado. Depois ela colocou isso aqui, deu outro resultado. Esse total eu vou tirar 166, que foi o último saque dela, a última retirada. Então, o resultado daqui vai vir para cá. E eu vou fazer menos, porque retirou, né? 166. Tranquilo? Aí, quando eu achar o resultado dessa última conta aqui, é o resultado do problema, que é onde ele está perguntando aqui, ó. Qual foi o saldo bancário dela no final de semana, considerando apenas esses depósitos e retiradas. Esse último número, que é o que sobrou na conta dela no final de semana. Depois dela tirar 225, colocar 492 e depois tirar 166. Bom, esse resultado é o que sobrou na conta dela. Cálculo mental, presta atenção. Veja as dicas de Carlos para efetuar mentalmente 375 mais 99 e 224 mais 98. Ele vai fazer um truque, como se fosse um truque, para vocês conseguirem fazer sem precisar de calculadora, sem precisar montar a conta no caderno, para fazer mentalmente. Então, ele fala assim, ó. Para adicionar 199, eu adiciono 200. Então, ele arredondou. Lembra que a gente estudou arredondamentos? Então, ao invés de colocar 199, eu coloco 200, que aí fica mais fácil de eu fazer a conta mentalmente. E depois, eu tiro 1 do resultado. Presta atenção. Para subtrair 98, eu subtraio 100. Ele arredondou também, o 98 virou 100. Depois, eu adiciono 2 lá do resultado. Ó, presta atenção, aqui do lado tem 375 mais 199. Ele fez 375 mais 200, porque aí ele consegue fazer mentalmente. Dá 575. Depois do resultado, 575, ele tirou 1. Ficou o resultado da conta inicial, 574. Moço, vamos apagar aqui para fazer na luz.
Ó, então ele tinha 375 mais 100, ou mais, mais, e 99. Ao invés de ele fazer essa conta, ele trocou esse 199 por 200. E aí ele fez a conta normalmente. 5, 7, 5. Como na conta inicial era 1 a menos isso daqui, ele fez essa conta menos 1. Ao invés de 75, vai ficar 74. Entendeu? Mas ele fez isso mentalmente, para não ter que montar tudo isso daqui. Só retirou o que ele tinha adicionado aqui, para saber exatamente qual era o resultado. Tem outro exemplo aqui com uma conta de menos. A conta de menos, no final, a gente tem que acrescentar ao invés de tirar, né? Ó, 224 menos 98. Então, vou colocar aqui, ó. 224 menos 98. Aí ele fez, ao invés de colocar o 98, ele colocou o 100. Por quê? Aqui ia ter que emprestar, ó. Porque o 4 não tira 8, tinha que pegar emprestado. Depois tinha que pegar emprestado de novo, porque o 1 não ia tirar o 9. Então, ao invés dele fazer todo esse rolê, ele foi e colocou o 100 aqui, ó. Para dar para fazer essa conta mais fácil. Então, ele pegou o 4, tira 0, continua 4. O 2 tira 0, continua 2. E o 2 tira 1, fica 1. Só que aqui tem dois números a mais, do 98 até o 100. 98, 99 e 100. Tem dois números que ele colocou a mais. Beleza? Então, agora... Ah, não, é certo. Agora ele vai ter que fazer mais 2. Que é os dois que ele colocou aqui. 6, 2, 1. Esse foi o resultado da conta dele. Certo? Que é o mesmo, que é o resultado de 224 menos 99. É esse resultado aqui, não é? Aqui embaixo, faça com o Carlos e efetue mentalmente as operações. Presta atenção, vou colocar na lousa e vocês copiam, tá bom? Só não vou passar o resultado, óbvio. Aqui, 277 mais 198. 277 mais 198. Aí, ao invés de eu fazer o 198, eu vou trocar por 200. E vou fazer a minha conta normal. O resultado que der aqui, como é uma conta de mais e o oposto da conta de mais é a conta de menos, eu vou fazer uma conta de menos com os dois números que eu coloquei aqui. Então, peguei esse resultado, vou fazer menos 2. Esse resultado aqui embaixo, que vai ser o que vocês vão colocar aqui nesse tracinho, cadê? Nesse tracinho. Presta atenção, tem que fazer essa conta aqui, tá bom? Pra eu, na verdade, pra eu saber se vocês trocaram ou se vocês só fizeram a conta direto. É melhor fazer do jeito que o exercício está mandando, tá bom? Vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem fazer sem pegar emprestado nem nada disso. Do lado, questão B, tem 330 menos, ó, presta atenção, se aqui é menos, no final eu vou fazer de mais, 97. Ao invés de eu fazer 97, eu vou fazer 100. Entendeu? Vou fazer o resultado aqui
E desse 100, depois eu vou fazer mais 3. 97 até 100, né? 97, 98, 99, 100. Então, são os 3 que eu vou adicionar no final, que eu tinha tirado a mais. E aqui vai ser o resultado, certo? Então, tem o resultado dessa conta, menos 3, que vai dar o resultado final. E a última... 41 menos 19. 41 menos 19. Ao invés de fazer 19, eu vou colocar o 20. Muito mais fácil de resolver, certo? Do 19 até o 20 é 1. Qual é o oposto dessa conta aqui? Conta de mais, né? O oposto da conta de menos é a conta de mais. Então, eu vou fazer mais 1, que foi o número que ficou faltando. E aqui fica o resultado final, tá bom? Aqui, invente um problema cuja resolução seja feita com a adição e uma adição e uma subtração que tenha o número 200 como resposta. Escreva, resolva e responda, né? Vocês vão criar um problema, qualquer problema que tenha uma conta de adição e uma de subtração. Então, uma conta de mais e uma conta de menos. Tem um exemplo aqui, por exemplo. João tinha R$230. Comprou um caderno de R$12 e uma caixa de lápis de cor de R$18. Que quantia João ficou? João ficou com R$200. Por quê? O que eu fiz? Ele tinha 230. Nesse exemplo, tá, gente? Vocês vão fazer o de vocês aí, né? Pra copiar. Ele tinha 230. Gastou. Cadê? 12. Depois, 18. Tudo de menos. Vou fazer a conta, no final dá 20, beleza? E vocês vão montar qualquer problema aí. Ah, Mariazinha tinha não sei quanto e gastou não sei quanto. Lucas comprou não sei quantas bolinhas de gude. Então, aqueles probleminhas básicos mesmo, só que vocês que vão criar dessa vez. Última página. Vamos ver de novo. Essa aqui é a parte da revisão que eu falei para vocês. Considere o número de vértices, o número de faces e o número de arestas dos sólidos geométricos ao lado. Presta bastante atenção nisso daqui. Vértice é quando as arestas se encontram. Então, as linhas, as quinas, elas se encontram e formam um polo. Essa é a vértice. A aresta são as linhas do lado, as laterais, tá bom? E as faces são os lados mesmo, por exemplo, de um cubo. É que eu não tenho nada aqui. Que vai ser. Então, vamos lá. Isso daqui. Aqui, onde se encontra as arestas, é uma vértice, vendo? Essa aqui é aresta, essa aqui é aresta, essa aqui também é aresta. E essa aqui, ó, inteira, ou essa inteira, é a face, beleza? Vocês vão contar isso. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4. Não esquece de contar aqui em cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. E faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Tá bom? É assim que vocês vão contar o desses daqui. Tem que visualizar eles para você contar todas as vértices e todas as arestas. E depois você vai responder essas questões. Em quais desses sólidos geométricos a diferença entre o número de aresta e o número de faces é 4? Então, depois que você descobrir qual é a quantidade de número de arestas, faces e vértices de cada um, né? Tiver anotado aqui do ladinho, pode colocar até assim, ó.
A de aresta, V de vértice e F de face. Então, o meu aqui deu 8 vértices, ou 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Esse aqui, né? Tô falando desse aqui. E aí eu tenho anotado, para eu saber o número entre as arestas e as faces. Então, as arestas são 12, as faces são 6. Do 12 até o 6 eu tenho 6, né? 6 mais 6, 12. Então, a diferença entre a quantidade de arestas e a quantidade de faces do meu sólido geométrico, que eu usei isso aqui como exemplo, é 6. Então, esse daqui já não se encaixaria, porque ele quer saber qual que tem 4 de diferença. Depois que vocês fizerem isso aqui, desses 3 sólidos aqui em cima, do 1, do 2 e do 3, aí vocês vão ver a diferença entre arestas e faces. Em quais deles a soma do número de vértices com o número de arestas é 15? Então, depois que você tiver feito isso aqui, você vai contar o número de vértices mais o número de arestas. Então, número de vértices 8 mais o número de arestas 12. Foi aqui, ó. Qual que vai dar esse resultado? Aqui dá 10 sobre 1, 20. Se encaixa? Não, porque ele quer saber um de 15. Então, você vai fazendo a soma desses três aqui. A arestas mais a vértices para ver qual que dá 15. Desses sólidos que vocês fizeram aqui. Esse aqui é só o meu exemplo, tá bom? Aqui embaixo. Observe as informações de alguns pontos culminantes do mundo. A localização e a medida de altitude. Então, tem o Monte Blanc, o Everest, a Aconcagua e o Pico da Neblina. Tem as altitudes deles, estão todas desorganizadas. Vocês vão organizar aqui embaixo. Escreva o nome desses pontos culminantes em ordem decrescente. Então, do maior para o menor. Então, aqui o Everest, 8.848. Ele é o mais alto aqui dessa tabela. Então, é o primeiro que vai ficar aqui. Depois, o segundo mais alto, vai colocar. O terceiro mais alto, vai colocar. E o último, que é o mais baixo, entre aspas, vocês vão colocar também. Só seguindo essa tabela aqui, os números tranquilos de fazer. Embaixo. Marina e a turma dela vão ao cinema. Cada sessão dura 2 horas e 10. Presta atenção. Veja os horários dos inícios das sessões e responda. Aí tem os horários aqui embaixo. As sessões começam às 13 horas, que é 1 da tarde, às 15h30, que é às 3h30, às 18 horas, que é às 6 da tarde, e às 20h30, que são 8h30 da noite. Qual é a medida do intervalo de tempo entre o início de uma sessão e o início da sessão seguinte? Então, aqui, ó, de 1 hora até 3h30, quanto tempo passa? 2 horas e meia, certo? Em que horário termina a primeira sessão? Então, se o filme tem 2 horas e 10, eu vou pegar a primeira sessão, que começou 1 hora, e fazer mais 2 horas e 10. Vou colocar aqui o resultado. Qual é a medida do intervalo de tempo entre o final de uma sessão e o início da seguinte? Então, vocês souberam aqui, né? Na B, qual foi a hora que acabou o filme e a hora que vai começar a outra sessão. Então, vocês vão pegar esse horário que acabou o filme e vão olhar aqui 3h30. Quanto tempo do horário que acabou o filme até 3h30? Qual é esse intervalo de tempo do fim do filme até o começo de outra sessão? Vamos colocar aqui quantos minutos são, tá bom? Bem tranquilo de fazer, qualquer coisa me pergunta lá no WhatsApp. Essas são as atividades de hoje. Ó, mesmo sendo 3 páginas, o vídeo ficou super longo, mas espero que vocês entendam. Pausem o vídeo, voltem para conseguir copiar, conseguir acompanhar direitinho, tá bom? Beijos, qualquer coisa, só perguntar.